Olá pessoal, estamos de volta. Vamos continuar falando sobre o assunto da como montar sua fábrica de ração. Qual a melhor opção para começar produzindo a sua ração? Será comprar uma fábrica usada? Será comprar uma máquina pequena? Ou será a nossa terceira opção, que ao meu ver é a melhor opção? Vamos lá? Roda a vinheta aí. Bom, no último vídeo conversamos um pouco a respeito de é realmente interessante comprar uma fábrica de ração usada? Se você não viu esse vídeo, ele vai estar aqui no card, logo aqui em cima aqui, que eu vou deixar disponível para vocês mesmo tomarem a decisão. Durante o vídeo eu me posicionei respondendo qual seria a minha opção se eu tivesse com tudo preparado para montar uma fábrica de ração. Será que eu compraria a fábrica usada ou eu montaria a fábrica nova? Confere lá e depois vocês deixem os comentários abaixo lá no vídeo lá para eu saber o que vocês acharam também. Hoje a gente vai discutir um outro assunto que também é muito relevante e eu tenho muita consulta também, que é montar uma fábrica pequena. Vale a pena montar uma fábrica pequena? Se você for parar para analisar, principalmente em questão de produtividade, você vai estar concorrendo com empresas grandes que têm produtividade na casa de 4, 6 e até 10 toneladas por hora. E muitas vezes as pessoas querem começar com 100, 200, 500 quilos por hora. Só aí a diferença de produção já é muito grande. Às vezes eu converso com os meus clientes, tento explicar que nem sempre essa é uma boa opção. Por quê? Se você for pegar para analisar se uma fábrica de 100 kg por hora, 150 kg por hora, que são algumas máquinas que a gente tem no mercado hoje, você não consegue montar nenhuma carreta para poder estar distribuindo. Então, se você não tem uma quantidade de embalagens muito grande, você não consegue ter presença no mercado. Sem contar que o seu custo ele é mais elevado nesse tipo de produção. Quanto menor a sua produtividade, maior o seu custo. Por quê? A gente tem que analisar de duas formas. Primeiro, fábricas pequenas não têm automação. Se ela não tem automação, você necessita de uma quantidade maior de mão de obra. E isso resulta em encargos trabalhistas. Os encargos trabalhistas no Brasil hoje são muito caros. É claro que nem toda fábrica de ração que começa pequena não é produtiva e não é lucrativa. Muito pelo contrário. O que a gente tem que analisar é que tipo de espécie você vai estar produzindo ração. Para fazer ração PET é muito complicado você ter uma lucratividade boa, pelos motivos que eu já expliquei. Primeiro, você necessita de uma quantidade de mão de obra muito grande, a concorrência é muito alta e os seus principais concorrentes estão trabalhando na ordem de toneladas por hora, enquanto você vai estar trabalhando na ordem de quilos por hora com a sua fábrica de ração. Lembrando que uma fábrica com produção de 6 toneladas por hora tem aproximadamente de encargos em torno de R$ 250 a tonelada. Isso tirando as matérias-primas. Se você já desce para uma fábrica de 4 toneladas por hora, esse valor já vai aumentar para 300 a 350 reais a tonelada. Agora, imagina se você estiver trabalhando com uma máquina de 100 a 500 quilos por hora. Para quanto que esses encargos não vão aumentar? Quando eu comentei com vocês que nem toda a ração daria prejuízo, é claro que nem toda a produção ela é de baixa lucratividade. Se você estiver trabalhando com peixes ornamentais, ou se você estiver trabalhando com a parte de aves ou primatas, você consegue uma lucratividade maior, porque você tem menos concorrentes, você tem embalagens menores e você consegue fazer mais volumes. Então, se você estiver trabalhando com uma máquina aí de 100 kg por hora, mais ou menos, e levando em consideração que todas as suas embalagens são de 100 gramas, você consegue fazer 1000 embalagens de uma hora. Então já muda totalmente a perspectiva, a sua margem de lucro nesse quesito ela é maior, são rações que aproximadamente 1 quilo vai estar custando em torno de 5 a 10 reais, então você consegue fazer uma produção, você consegue ter uma lucratividade maior. Agora, as pessoas elas têm que abrir um pouco mais a visão
e vislumbrar que existem muito mais animais do que somente cachorro e gato. Cachorro e gato são os principais animais que os brasileiros hoje têm em casa. Mas, como eu comentei nos vídeos, os primeiros vídeos que a gente fez falando sobre mercado, sobre nichos de mercado, eu vou deixar o link aqui para vocês aqui no card, a gente citou que tem os répteis, a gente tem o aquarismo, a gente tem primatas, e esses animais também precisam de ração. Há muito tempo atrás, eu trabalhava até em outra empresa, eu tive a oportunidade de conhecer um criatório de chinchila no sul do Brasil. Então assim, uma coisa totalmente nova para a época, né? Isso era 2008, 2009, mais ou menos, e a pessoa já procurava uma mini fábrica de ração, que para ele era altamente viável. Ele ia produzir em torno de 80, 100 quilos por hora, e ele tinha um criatório com mais ou menos 100 matrizes, mais ou menos, fora os filhotes e fora os machos. Então para ele era uma máquina altamente viável. As máquinas pequenas, elas são muito utilizadas hoje em universidades. Eu mesmo já fiz algumas vendas já para universidades no sul do Brasil, aqui no Sudeste, no Nordeste também. E o pessoal utiliza muito para fazer pesquisa de vários tipos de ração. E essas universidades fazem vários tipos de ração. Ração de cachorro, ração de gato, ração de peixe, ração para répteis. Fazem novas formulações, utilizam novos ingredientes. E para eles é viável. Eles não visam a lucratividade, na verdade. Então para eles compensa. Aproximadamente 1 ano ou 2 atrás, a maior procura de fábricas pequenas, equipamentos pequenos, eram feitos por piscicultores. Era praticamente o boom da piscicultura no Brasil. Tinha um crescimento muito grande e esses piscicultores procuravam ter um maior controle da sua produtividade, do que o seu peixe estava comendo, para poder agilizar a despesca desses peixes o quanto antes. Hoje, com o advento da Covid, a facilidade com que se compra ração no mercado hoje tem uma procura maior para cães, para gatos, muito pouco para peixe, muito pouco para aves. Hoje a gente tem poucas empresas no Brasil que trabalham tanto com peixe e quanto com aves. Não é tantas empresas quanto ração de cachorro e gato. É claro que essas empresas, uma coisa que eu encorajo muito, principalmente quem vai trabalhar com máquina pequena, é regionalizar a sua distribuição. Não ir muito longe. Trabalhar com um raio em torno de 200 km da área onde você está produzindo, principalmente no começo. Depois que você crescer, tiver um alicerce maior na sua empresa, você pode até alçar voos maiores. Mas a princípio não passar de 200 km. Isso é muito importante para poder se estabelecer. Hoje em dia, uma coisa que ajuda bastante os empreendedores a alçar voos mais altos é o mercado eletrônico. Se você quer alcançar um pouco mais o seu público, divulgar um pouco mais a sua marca, o mercado eletrônico é a melhor coisa que se tem para fazer hoje e trabalhar com uma margem de segurança, porque você consegue minimizar as suas perdas, ter um controle maior. Tudo que você vender vai partir direto da sua fábrica, então você consegue controlar o que está vendendo, a quanto está vendendo e consegue aumentar os seus rendimentos também com isso. Outro ponto muito importante também que a gente tem que levar em consideração é a matéria-prima. Quando você tem uma produção muito baixa, você não consegue comprar matéria-prima com um preço melhor, porque quando você compra com uma quantidade maior, uma quantidade elevada de matéria-prima e tem local para armazenar essa matéria-prima, você compra melhor, consequentemente você consegue fazer um preço melhor. Mesmo que você tenha um preço um pouco mais elevado, você numa negociação você consegue baixar o seu preço de forma que consiga agradar o seu cliente final e ainda assim ter uma rentabilidade de respeito, uma rentabilidade que vai proporcionar uma vida longa para a sua empresa. Então, recapitulando, vai montar uma fábrica de ração, quer montar uma fábrica pequena? Se for para pet, para gato, não é viável você montar uma fábrica pequena, uma linha pequena de ração para esse nicho de mercado. Por outro lado, se você disser, não Rafael, o meu interesse é montar uma
fábrica de ração, seja ela para aquarismo, seja ela para aves, seja ela para répteis, ou até mesmo uma coisa que eu vi funcionar, e eu tenho um cliente, eu vendi essa fábrica meio que a princípio a contragosto, porque eu não acreditava que ela teria uma durabilidade tão grande, é para peixe de engorda. Porém, é uma linha pequena, é para poucos tanques e ele consegue produzir a própria ração. Esse foi um dos únicos casos de sucesso que eu vi o cliente ficar contente com a aquisição. Esse é um cliente que eu tenho, ele é bastante pé no chão, faz as coisas com bastante cautela, faz bastante cálculo, e por mais que eu insistisse com ele, mostrasse para ele a viabilidade de uma fábrica maior, com mais produtividade, para ele poder abrir mercado, ele bateu o pé comigo e falou assim: não, a princípio eu vou começar com uma fábrica pequena, para eu poder sentir o mercado, porque esse nem é o meu ramo principal de atividade. Hoje ele está com essa fábrica, produz em torno de 80 a 100 quilos por hora, dependendo da ração de peixe que ele está produzindo. Ele trabalha com 28%, 32%, é ração basicamente para tilápia, e ele já tem plano já para uma fábrica maior. Ele trabalhou em torno de 1 ano e meio a 2 com essa fábrica pequena, e agora que ele está acabando, completando o segundo ano, ele já está com um projeto já de uma fábrica de 2 ou 4 toneladas por hora. Vai depender muito do plano de negócio que ele está fazendo, como que ele vai vender, os clientes que ele vai atender, porque hoje, mesmo com essa fábrica pequena, ele consegue produzir a própria ração e ter um sobressalente para atender os vizinhos. Então, ele começou pequeno, começou com o pé no chão, está atendendo os vizinhos e já está com o projeto de uma fábrica maior. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Lembrando que a gente já falou sobre equipamentos usados ou fábricas usadas, se é realmente viável comprar ou não. Se você não assistiu o vídeo ainda, assiste, já deixei o card aqui nesse vídeo também para você ver. Agora a gente está falando sobre linhas pequenas, quando é viável e quando não é viável comprar uma linha pequena. E agora, o nosso terceiro vídeo, a gente vai falar sobre uma outra opção na qual você não tem que fazer aquisição de equipamento e tem que se preocupar somente com a matéria-prima e com as suas vendas. Combinado? Lembrando, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, clica no sininho que está aqui do lado, que quando você clica no sininho, o YouTube identifica que você é um assinante e vai te informar sempre que ele tiver novos vídeos. Combinado? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.